Então, senhoras e senhores deputados, muito obrigada, Dr. Miguel Ricú. Vamos então começar a nossa audição, a nossa audiência. Nós temos usado uma metodologia que é, os nossos convidados têm uma intervenção de mais ou menos 10 minutos, obviamente se necessitar de mais tempo, assim o terá, e depois a palavra aos grupos parlamentares e o Sr. Doutor depois responderá e responderá aos pedidos de esclarecimento que considerar pertinentes. Faz favor, é com muito gosto que o temos cá. Muito bem. Muito obrigado, antes de mais. Então, estou aqui, naturalmente, representando o Conselho de Especialidade da Ordem dos Psicólogos Portugueses, do qual sou presidente, e este é um tema que, naturalmente, nos tem ocupado e preocupado desde o início destas questões. Quer dizer, mais recentemente, em função daquilo que, naturalmente, depois foi o correr do processo legislativo, e as nossas preocupações estão assentes essencialmente em, vamos dizer, se quisermos, 3 dimensões distintas, eu diria. A primeira, muito relacionada com, e passando diretamente então às questões da saúde mental e às questões da tomada de decisão, com as questões da competência, não é? E que, inevitavelmente, é um papel que já estava previsto e que já estava, de alguma forma, definido na legislação e com o qual concordamos no essencial, no sentido em que, naturalmente, a maior parte das pessoas estão competentes e a avaliação de competência é algo que é relativamente simples para qualquer profissional de saúde fazer e, portanto, há zonas cinzentas onde há dúvidas, com certeza, e essas é que devem ser exploradas e devem ser avaliadas e, portanto, quanto a isso, não temos muito a acrescentar e parece-nos bem. O que nos preocupa muito mais é quando fugimos, naturalmente, da questão apenas e só da competência, ok? Porque percebemos que a pessoa compreende o que está em causa, não compreende o que está em causa e é capaz de tomar uma decisão, é uma coisa. Sabemos é que a tomada de decisão em si mesmo, a este nível, tem dimensões que eu acho que são importantes nós considerarmos e nós refletirmos. Temos, desde há uns anos para cá, estou em função também daquilo que é a minha dimensão académica, procurado investigar bastante sobre este assunto e chegamos até, por exemplo, aqui a uma dimensão que eu acho que é interessante e que publicamos há pouco tempo e que tem a ver com, no fundo, uma correlação que podemos fazer entre a ideação de morte na eutanásia, ou na morte antecipada, ou medicamente assistida, como quisermos chamar, e a ideação suicida. Não é? Já muito está definido que em relação ao suicídio, e sabemos que são fenómenos diferentes, evidentemente, mas que em relação ao suicídio temos 3 dimensões diferentes que normalmente consideramos a este nível, que é a ideação suicida, a tentativa de suicídio e o suicídio em si mesmo. Não é? E que algumas nem relação têm entre si, o que não deixa de ser curioso, o que mostra, na ideação de morte perante suicídio, uma enorme mutabilidade da decisão ao longo do processo. O que é que nós encontramos agora aqui na questão da morte antecipada, não é? Ou da eutanásia ou suicídio assistido? Encontramos também uma dimensão de desejo de morrer, não é? Então, pessoas que de facto manifestam um desejo de morrer antecipadamente, mas que não querem fazer nada para que isso aconteça, ou seja, aquele desejo, Deus queira que a morte venha rápido, porque eu queria que este processo acabasse, mas que não o fazem. Depois, pessoas que, de facto, consideram a possibilidade de o pedir e de o solicitar, ainda que não o façam, mas estão numa segunda fase, e, portanto, isto não deixa de ser curioso, esta transposição corresponderia um bocadinho à dimensão da tentativa de suicídio, se quisermos. Não é? E depois as pessoas que, de facto, querem tomar decisões e tomam passos e dão passos no sentido de pedir a morte antecipada. O que é que nos mostra? Mostra-nos que há diferentes fases neste processo de tomar a decisão, que não, necessariamente não tem que correr, ou seja, a pessoa só porque tem a ideação de morte naquela circunstância não quer dizer que desenvolva naquele sentido e que não sabemos muito bem ainda como é que evoluem ao longo do tempo. Não é? E, portanto, aqui consiste muito daquilo que é a nossa preocupação de entendermos que, de facto, é importante, não é, que estas pessoas possam ser acompanhadas ao longo do processo, porque percebemos que esta noção de desejo de morrer neste contexto evolui e poderá ter, como também vamos tendo algumas dimensões, esta é uma área, como sabem, está pouco estudada, infelizmente, não é? Deveria estar muito mais, não é? Em função
daquilo que, por exemplo, temos sobre o suicídio, mas temos todos os motivos para acreditar que estas decisões podem ser mutáveis ao longo do tempo e vão evoluir ao longo do tempo junto das pessoas. E por isso é que, para nós, é muito importante, no sentido de diminuir, evidentemente, aquilo que acho que ninguém quer, não é? Que é erros a este nível, não é? Que irão existir sempre, a gente sabe, mas que diminuí-los o mais possível, que é, de facto, que haja um acompanhamento destas pessoas ao longo do tempo. Até porque, não é? Acho que todos percebemos e compreendemos que este deve ser um processo, não é? Um período muito difícil na vida das pessoas, e sendo um período muito difícil na vida das pessoas, é importante, eu costumo dizer, que as pessoas não sejam deixadas sozinhas. Tenho ouvido e temos ouvido, não é, de alguma forma, algumas ideias, comentários, e não é cá em Portugal, um bocadinho do lado, no outro dia estava num debate para uma televisão francesa sobre o tema e havia algumas destas ideias de que, de repente, parece que os profissionais servem para criar obstáculos, não é, às pessoas para conseguirem aquilo que é, né, a concretização do seu desejo. E, de facto, não é todo isso que se pretende, e não é de maneira nenhuma, e, portanto, aquilo que entendemos que é o acompanhamento e que deve ser o acompanhamento psicológico a este nível, foi centrado naquilo que são os processos e as dificuldades que sabemos que podem existir, aquilo que são as pessoas com quem estas pessoas que têm esta vontade vão falar ou vão conversar, aquilo que possam ser, naturalmente, um conjunto de pitfalls que possam existir a este nível e que devem ser abordadas, não é? Num contexto, e é assim que vemos que deve ser o papel do psicólogo a este nível, num contexto que seja totalmente privado. A lógica não é haver nesta intervenção do psicólogo, neste acompanhamento do psicólogo, que nunca pode ser obrigatório, o que eu acho que tem que ser mandatório é que as pessoas, não é, sejam encaminhadas para uma consulta de psicologia, começando por aqui. É? Depois, se fazem uma sessão, ou se chegam lá e dizem que não querem falar com o psicólogo, tudo bem, ou se fazem uma sessão, ou se fazem 20, isso aí entre o psicólogo e a pessoa em causa. E é um processo que tem que ser totalmente privado e do qual não tem que haver nenhum relatório, nem nenhum resultado do processo para o psicólogo dizer sim ou não. A lógica não é uma lógica de sim ou não, não é uma lógica de criarmos aqui um processo que, de facto, se constitua como algo que a pessoa tem que cumprir ou passar, porque isso retira, evidentemente, aquilo que é a base da genuinidade de um processo de intervenção psicológica a este nível, é a pessoa sentir-se perfeitamente à vontade com o psicólogo, sabendo que ali não resulta nenhuma consequência, seja ela qual for que ela possa pensar em relação àquele processo. É um processo privado entre os dois e é uma ajuda, um apoio e um acompanhamento que entendemos que, de facto, é muito importante que exista e que achamos que deve estar bastante claro a este nível. Portanto, esta é, digamos, aquilo que é a segunda dimensão que consideramos que é central. A terceira coloca-se precisamente na questão daquilo que é a evolução que pode existir ou não pode existir nestes processos e que nós não sabemos bem como é que evolui. E, portanto, achamos que deveria haver, não é, por segurança, evidentemente, um período, não é, que fosse mínimo entre aquilo que é o pedido e a realização do ato. Que, evidentemente, na nossa perspectiva e daquilo que sabemos, daquilo que é a evolução das decisões deste nível, diferente para as pessoas que tenham doença terminal, que evidentemente vai evoluir negativamente até à morte, provavelmente diminuindo ainda mais a qualidade de vida da pessoa, etc., por aí fora, porque a pessoa vai perdendo capacidades até à morte, o que evidentemente torna o processo de adaptação, não é, a isso mais difícil e, portanto, e também, como é evidente, não é, se torna complexo estarmos a fazer aqui um prazo que seja maior, não é, ou que seja grande, mas que deverá ser difícil, diferente das pessoas que têm uma doença incurável, mas não terminal, a tal lesão definitiva grave que, por muito grave que seja, evidentemente é, à partida, um processo que é centrado naquela lesão e que não vai evoluir. E que, portanto, o processo de adaptação que a pessoa pode fazer àquele estado pode ser diferente e, portanto, o desejo de morrer perante aquela circunstância pode claramente alterar-se, existe essa expectativa e, portanto, entendemos que esse processo e esse tempo que deve mediar para, de alguma forma, aumentar a segurança de que aquela decisão que a pessoa toma corresponde, de facto, ao seu melhor interesse, àquilo que ela quer,
seja mais tranquilizador. E, portanto, são, no fundo, estas três dimensões que nos interessam neste contexto. Muito obrigado. Então, muito obrigada, Sr. Doutor. Eu vou agora dar a palavra aos grupos parlamentares, de facto, para começarmos a poder discutir matérias que são, de facto, tão interessantes e tão sensíveis, estas que nós estamos há tantos anos a tentar legislar. Sra. Deputada Isabel Moreira, se faz favor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e queria dizer que a reflexão que fez acompanha outras reflexões que já aqui tivemos a felicidade de ouvir e a que fez hoje foi especialmente importante e pertinente, e devo-lhe dizer que já está de alguma forma ensaiado naquele que será o texto de substituição as suas preocupações. Isto é, por um lado, o aconselhamento, o acompanhamento psicológico enquanto faculdade a que o doente tem acesso obrigatoriamente, mas que pode recusar. Isso é essencial e isso já está ensaiado naquele que será o texto de substituição. Uma pessoa não pode ser obrigada a ser seguida por um psicólogo, mas tem que ser obrigatório que tenha essa possibilidade, sem se decidir na lei se é uma consulta, se são duas. Isso, naturalmente, como saberá muito melhor do que nós, pelo menos do que eu, que não sou psicóloga, isso decorrerá da relação privilegiada, confidencial entre o doente e o seu psicólogo. E, naturalmente, depois não haverá nenhum parecer, relatório, isso estragaria até o próprio processo e o intuito daquilo que deve ser aquele momento importante para o processo entre o doente e o psicólogo ou a psicóloga. Por outro lado, também refletindo aquilo que foi uma preocupação também já aqui evidenciada relativamente aos prazos, não só a introdução de um prazo mínimo, mas também de um prazo máximo. Porque aquilo que já se verificou em experiências de direito comparado foi uma chamada de atenção não só para uma chamada de atenção para a necessidade de prazos mínimos e máximos, para que nunca ocorra. Nós partimos sempre do princípio que os profissionais de saúde são pessoas, claro que sim, com a melhor boa intenção possível em todos os casos, e portanto neste também, mas claro que a existência de prazos mínimos e máximos ajuda a que nenhuma decisão seja tomada nem rápido demais, nem com um tempo tão longo que leva a que aconteça, por exemplo, o que aconteceu recentemente em Espanha, numa determinada região, que foi tão longo, que se verificou que o processo foi de facto absurdamente longo e o doente acabou até por pedir a transferência para outra região espanhola. E, portanto, eu queria lhe agradecer muito, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a sua intervenção, porque veio a consolidar aquela que tem sido a nossa convicção de que esta alteração naquilo que vai ser o texto de substituição é de facto importante e acresce até como uma maior garantia de toda a fidelidade que queremos imprimir a este processo legislativo e, portanto, muito obrigada. Obrigada. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer o contributo que nos veio trazer. De facto, já aqui foi levantado preocupações do género. Nós, como não temos nenhum projeto, teremos que depois fazer... A nossa posição é no sentido de fazer alguma pressão e de algum acompanhamento às alterações que vão ser feitas no texto final. Fico satisfeita por ouvir que esta já é uma das introduções que está pensada. Noutras audições que aqui ouvimos, foi aqui também levantada uma questão que, de certa forma, contende com alguma, ou pelo menos a mim parece, dentro das minhas limitações de conhecimento da psicologia,
que contende com o que aqui disse quando diz que o acompanhamento deverá ser o máximo, tem que ser privado, sem interferência de ninguém, sem pressões, sem objetivos, sem relatórios. Portanto, enumerou aqui uma série de situações que, no seu entender, deveriam ser, como deveria ser feito o acompanhamento psicológico. Isso, de certa forma, vem contender com imensas audições em que ouvimos pessoas que, de certa forma, se colocam contra a ausência do acompanhamento familiar da pessoa que pede para ser eutanasiada, e dizem que há uma ausência na lei de acompanhamento familiar, que a família devia estar presente em todos os casos, que a lei não prevê o acompanhamento ou a intervenção obrigatória da família e que essa intervenção devia ser obrigatória. A minha pergunta para si era só como é que vê o acompanhamento familiar durante o período de acompanhamento psicológico que referiu. Muito bem, muito obrigado. Sr. Doutor, se não se importa, nós fazemos a ronda e depois, até é por uma questão de eficácia. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Estamos aqui, então, e agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Chega ao Dr. Miguel Ricou, Presidente do Conselho de Especialidade dos Psicólogos de Psicologia Clínica e da Saúde, da Ordem dos Psicólogos. Agradeço-lhe muito ter vindo e, de facto, o Grupo Parlamentar do Chega está a bater-se contra os outros grupos parlamentares por continuarmos a ouvir a sociedade civil e continuarmos a aceder aos pedidos de audiência que nos vêm chegando e que os outros grupos parlamentares não querem ouvir. Mas, de facto, a nossa perspectiva é de que a eutanásia não vai atenuar nenhum sofrimento. A eutanásia o que vai fazer é apenas acabar com a vida da pessoa que está a sofrer e vai deixar muito sofrimento aos familiares que cá ficam, que são totalmente desconsiderados nestes projetos de lei, e também poderá deixar muito sofrimento aos profissionais de saúde, que o Sr. Doutor também representa, como representante da Ordem, e que poderão viver autênticos pesadelos nestes processos e ficarão nos seus ombros com o peso das execuções que perpetrarem. Portanto, até na última reunião de trabalho, fiquei a refletir muito nas palavras aqui da minha colega, a doutora Isabel Moreira, que disse que nesta casa há deputados que defendem a pena de morte. Na altura até pedi para a senhora deputada dizer quem eram, para especificar, através da senhora coordenadora do grupo, mas isso não foi acedido, e estive a refletir alguma coisa sobre isso e, de facto, concluí que, de facto, ela está certa. Porque nesta casa, de facto, existem deputados que apoiam a pena de morte, mas são os deputados que apoiam o aborto e a eutanásia, porque isso é que são verdadeiras penas de morte, são verdadeiramente terminar com a vida humana, e a grande preocupação do grupo parlamentar da Sra. Deputada Isabel Moreira é não levar à justiça alguém que decide terminar ativamente com uma vida humana, e não, a preocupação não é estar com as pessoas que sofrem como nós queremos ajudar. E é isso que deveria estar em causa, os pacientes. Porque aquilo que tratamos é, de facto, de vidas humanas, é aquilo que estamos a tratar aqui. E nenhuma, afinal, parece que o que está escrito na Constituição da República Portuguesa, no artigo 24º, que a vida humana é inviolável, aparece que, então, às vezes, não será assim tão inviolável. Poderá existir alturas em que pode ser levado os profissionais de saúde a fazerem essa violência e a terminarem com a vida humana. E também o que está escrito no ponto 2 deste artigo 24º é que, em caso algum, haverá pena de morte. Bom, parece que, afinal, este ponto 2 também não se aplica quando a pena de morte for decretada apenas a pedido a um embrião de 8 semanas ou a um feto de 2 meses e meio, que eu gostava de mostrar aqui a fotografia à senhora Isabel Moreira, se quiser olhar. Um feto com 2 meses e meio é isto que está aqui, é uma vida humana, portanto não é um monte de células, todos nós somos um monte de células, e, portanto, decretar a morte de um feto com 2 meses e meio, isso sim é que é ser a favor de uma pena de morte. E, portanto, passado este ponto, gostava então de recentrar a minha intervenção, dizendo que, de facto, o Chega está a bater-se aqui por ouvir as instituições da sociedade civil, como a Ordem dos Psicólogos e todos os cidadãos que se queiram juntar para vir melhorar estes textos destes 4 partidos que, de facto, de bom não têm nada, e que vêm defender o bem da pessoa e o bem da sociedade. E, portanto, neste momento, estas quatro soluções, estas 4 propostas,
a nosso ver, não vem resolver o problema ou a origem do sofrimento, apenas apresenta uma descriminalização do homicídio a pedido ou o suicídio ajudado como a solução. Isto num país em que a saúde mental ou a falta dela é hoje ainda vista como um tabu. E aquilo que o Sr. Doutor disse na sua intervenção comprova isso face a estes 4 projetos de lei. É que, de facto, a de saúde mental é tão tabu que nenhum dos 4 grupos parlamentares se lembrou de introduzir nos textos iniciais, de facto, a necessidade de precaver essa saúde mental dos candidatos à eutanásia. Agora, vem emendar a mão e dizer que no texto de substituição isso, afinal, já está previsto, mas o que é facto é que os textos não falavam nem em psicólogos, nem em psiquiatras. Isto quando estima-se que em cada 5 portugueses tenha tido algum episódio de doença psicológica ou psiquiatra no último ano, antes até de consultar um médico. E também sabemos que Portugal tem a segunda maior prevalência de doenças psiquiátricas da Europa. É, aliás, o país com o maior consumo de ansiolíticos e antidepressivos, segundo os dados do Programa Nacional de Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde. Isto são números oficiais. Ora, vivemos num país onde vai querer-se legalizar a eutanásia e onde o tempo de espera para consultas de psiquiatria no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, nos 2 maiores centros urbanos do país, Lisboa e Porto, nem sequer vou falar do interior, pode variar entre 2 a 3 meses para doentes não prioritários. E sabemos que nos hospitais públicos a consulta de psicologia está integrada dentro dos serviços de psiquiatria, portanto é aqui também que se inserem os seus colegas de psicologia. Mas há outras regiões no país em que as assimetrias ainda são mais graves. As listas de espera são muito longas, como é, por exemplo, o caso do Hospital Distrital de Lamego, onde os utentes têm de esperar cerca de 205 dias, ou seja, quase 7 meses, para aceder a uma consulta de psicologia ou de psiquiatria, portanto, no fundo, de saúde mental. Ora, o Sistema Integrado de Gestão de Acesso dos utentes ao SNS especifica que os doentes devem ter acesso a uma consulta, um tempo mínimo é de 30, 60 ou 150 dias, caso o seu caso seja tipificado como muito prioritário ou normal, respectivamente. Aliás, até vou dar aqui o caso do distrito por onde sou eleito, o distrito de Santarém, tem 4 hospitais, ou aliás 2 hospitais centrais, o Hospital do Médio Tejo é dividido em 3 centros, mas em Santarém o tempo normal de espera para uma consulta normal, tem 193 pessoas em lista de espera e o tempo de espera é 131 dias. Eu tirei isto ontem dos tempos de espera oficial do site do Ministério da Saúde. O Hospital Santa Rainha Isabel, em Torres Novas, não tem serviço de psiquiatria. O Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, não tem serviço de psiquiatria. E o Hospital de Tomar, para a psiquiatria da adolescência, tem para uma consulta prioritária, nem vou falar nas outras, mas para uma consulta prioritária, tem 215 dias de espera. Portanto, adolescentes caracterizados como prioritários para aceder à saúde mental têm que esperar 215 dias. Portanto, este é o estado da saúde mental em Portugal, quando aqui o Partido Socialista vem dizer que é muito importante a saúde mental e que os candidatos à eutanásia têm que ter acesso à saúde mental, este é o estado da arte da saúde mental em Portugal. Nós sabemos também que em Portugal existem cerca de 24 mil psicólogos, não é verdade, Sr. Doutor? Mas apenas 1%, e eu vou registar aqui bem, vou sublinhar e vou repetir, apenas 1% é que estão nos cuidados primários do Serviço Nacional de Saúde. No Serviço Nacional de Saúde conta apenas com 250 psicólogos para atender a população de 10 milhões de pessoas. Em suma, os psiquiatras e os psicólogos, por aquilo que eu mostrei aqui nos hospitais distritais e por apenas existirem 250 psicólogos no Serviço Primário do Serviço Nacional de Saúde, é manifestamente insuficiente para tratar e vigiar a saúde mental dos portugueses, quanto mais agora para irem atender aos casos de eutanásia. Portanto, o que se está a fazer aqui é criar uma legislação que não vai funcionar e que está a ser redigida sobre um país das maravilhas que não existe. Os doentes de eutanásia podem querer, os candidatos à eutanásia podem querer o atendimento em saúde mental, mas vão esperar o quê? Vão esperar estes 200 dias? Um doente em Lamego vai esperar 7 meses
para ter a sua avaliação psiquiátrica para poder ser candidato à eutanásia? Portanto, o que se está a falar aqui é uma coisa que simplesmente não existe. É uma utopia na cabeça destes grupos de esquerdistas, digamos assim. Portanto, e vou passar às perguntas, Sr. Doutor. Sendo representante da Ordem dos Profissionais de Saúde, também gostava que nos dissesse como é que vê a saúde mental dos próprios perpetradores da eutanásia, ou seja, os profissionais de saúde que se vão ver implicados nestes casos, quem é que os vai acompanhar? Quem é que vai acompanhar a sua própria saúde mental e quem é que lhes vai dar respaldo para as possíveis dilemas de consciência ou dilemas éticos que venham a surgir na sua própria consciência. Quero recordar aqui o caso da nossa enfermeira Verónica. A enfermeira Verónica, isto foi um caso amplamente divulgado por toda a comunicação social. A enfermeira Verónica é uma enfermeira portuguesa que está a trabalhar na Bélgica e viu-se envolvida num caso de eutanásia de uma mulher que estava numa instituição para a terceira idade. Ela descreveu a prática autorizada na Bélgica como uma experiência que a traumatizou e considerou que é difícil um profissional de saúde recusar-se a colaborar na Bélgica, mas que prometia não voltar a fazê-lo caso aparecesse uma situação de eutanásia, por considerar que tinha sido altamente traumatizada para si própria. Uma experiência que passou numa casa de repouso onde trabalha como enfermeira em Bruxelas. E, portanto, eu gostava de perguntar, dentro deste cenário da saúde mental em Portugal, como é que os profissionais de saúde se vão ver acompanhados, o que o senhor representa, a Ordem dos Psicólogos, como é que se vão ver acompanhados na sua própria saúde mental, e já nem falo na saúde mental dos portugueses. Em segundo lugar, gostava da sua opinião sobre porque é que acha que os defensores da eutanásia recusam a via francesa, ou seja, porque é que recusam a sedação terminal e a sedação paliativa a pedido, sem a indução deliberada da morte, sendo que a sedação terminal ou paliativa ultrapassa todos os argumentos que os defensores desta legislação apresentam e até o próprio paradigma da sociedade para que não nos vejamos obrigados a matar ativamente um doente. Depois também, como psicólogo e partindo da sua experiência profissional... Não querendo interromper, lembro-lhe só que já está a falar há 16 Sim, minutos. muito obrigado. Vou já terminar, Sra. Coordenadora. Em que medida é que, na sua perspectiva, acha que a falta de um programa de saúde mental eficiente em Portugal pode empurrar as pessoas para uma situação de sofrimento intolerável? Portanto, se as pessoas estão a sofrer e têm que esperar 7 meses por um psicólogo ou por um psiquiatra no Serviço Nacional de Saúde, como é que, ao mesmo tempo, obviamente que não deixam de ser empurradas para um sofrimento intolerável? E se este quadro de sofrimento psicológico, ainda por cima, não tiver que ser associado a uma doença fatal? Onde é que está aqui a equidade do atendimento da saúde mental? Duas últimas perguntas, Sra. Coordenadora. Como psicólogo e a partir da sua experiência profissional, em que medida é que esta falta de entendimento de um processo de pedido de eutanásia se iniciar sem uma comunicação aos familiares em causa, como é que estes familiares podem ser também acompanhados? Quem é que depois vai acompanhar esta família e o sofrimento deixado neste núcleo familiar, que é o núcleo basal da nossa sociedade, que se pode vir a ser confrontado com a perda de um seu membro querido por eutanásia sem sequer ter sabido disso. E há relatos internacionais em que isso de facto aconteceu, em que as famílias foram apenas comunicadas depois do ato já estar praticado, depois da pessoa ser eutanasiada, sem terem sido informados previamente. Muito obrigado, agradecendo a tolerância pelo tempo despendido. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, faz favor. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Dr. Miguel Ricó, os restantes deputados. Eu vou ser muito breve, não tenho muito mais a acrescentar além daquilo que a Sra. Deputada Isabel Moreira e a Sra. Deputada Paula Cardoso disseram. A Iniciativa Liberal apresentou um projeto, desceu à especialidade. Estamos a fazer estas audições no sentido de recolhermos o máximo de informação possível que seja pertinente para melhorar este diploma, para garantir... Pedro, eu não te interrompi. Para garantir que o diploma é o mais garantístico possível das liberdades e da saúde dos pacientes que se querem se sujeitar a este processo, e por isso mesmo
E por isso mesmo agradecer o seu contributo e todos os pequenos detalhes que nos ofereceu aqui. Foram, como se disse, também temas que já foram referidos noutras audiências e que serão certamente tidos em conta na elaboração do diploma final. Obrigada. Muito obrigada. Doutor, então, por favor, para prestar os esclarecimentos que entender. Muito bem, muito obrigado. Senhores deputados, de facto, quando um deputado está no uso da palavra, se pudermos, pelo menos, não interromper, não evitar, era mais simpático. Há partes que são até dão vivacidade ao debate, mas quando são muito alto, acabam por interromper o raciocínio de quem está no uso da palavra. Portanto, pelo menos ter isso em conta. Não, eu não disse que não se pode fazer à parte, Sr. Deputado. Olha, o Sr. Deputado, se não se importa, estamos na presença de um deputado. Quando quisermos discutir isso, discutimos os dois, sem ser com a presença dos convidados. Penso eu. Não, eu não faço reparos, não. Não faço reparos, eu só pedi para haver condições de ouvirmos um deputado que está no uso da palavra. Faz favor, Sr. Doutor. E peço desculpa por esta. Para quê, Sr. Deputado? Para fazer uma interpelação à mesa. Diga qual é. Para Senhora Coordenadora, não espere fazer reparos a mim enquanto deputado do grupo parlamentar e não ter resposta. Portanto, a Senhora Coordenadora, cada vez que fizer um reparo, vai ter a minha resposta. Muito obrigada, eu já ouvi a sua resposta. Não esteja a insinuar que sobre a minha boa ou má educação, porque eu tenho todo o direito a falar, eu fui eleito, tenho o meu mandato e o meu mandato tem tanta legitimidade como o seu. Portanto, a Senhora Coordenadora, quando fizer um reparo, tem que esperar que eu responda a esse reparo. E eu não admito que a Senhora Coordenadora venha aqui dizer, eu não admito que a Senhora Coordenadora venha aqui dizer se eu posso fazer à parte ou se eu não posso fazer à parte. Os à parte são regimentais e eu usarei dessa figura regimental sempre que me aprouver. Muito obrigado, Senhora Coordenadora. Muito bem, mas quem disse que eu não podia fazer à partes na Comissão de Saúde foi o Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Professor, e peço-lhe desculpa deste pequeno incidente. Faz favor. Muito bem. Antes de mais agradecer, mais uma vez, a oportunidade e as questões, evidentemente, que eu vou ter que limitar, gostaria muito de responder a todas elas, merecer-me-iam todas comentários. Faz favor, doutor, faz favor, não será limitado o seu tempo para poder responder, obviamente. Antes de mais, ficar muito satisfeito com o facto de outras pessoas, antes de mim, terem vindo trazer estes temas, porque eu acho que isso é, de facto, importante e dá-me, naturalmente, um regozijo maior, dado que uma das coisas que mais me assustou quando comecei a refletir de uma forma mais aprofundada sobre estas matérias, quando começaram os processos legislativos, foi precisamente o perceber que em todas as legislações europeias, exceto na Bélgica, e é na eutanásia para crianças, veja-se bem, estava a psicologia ausente, não é, de todas estas dimensões e tudo o que tinha a ver com a tomada de decisão. Não é? Porque, inevitavelmente, isto não tem a ver com a doença mental ou com a saúde mental, se quisermos colocar as coisas de uma forma direta, tem a ver, naturalmente, com aquilo que são processos de tomada de decisão, que, inevitavelmente, e o acompanhamento das pessoas em momentos muito difíceis da sua vida, que, evidentemente, todos conseguimos antecipar, não todas, não é? E daqui vai depois alguns dos comentários que tenho a fazer sobre aquilo que foi dito. Nunca serão todas, mas é fácil imaginar que a maior parte das pessoas pode beneficiar naturalmente desse acompanhamento e pode ser importante para essa pessoa. Mas tentando seguir aqui um bocadinho o ritmo das questões, e uma das questões foi transversal, foi a questão da família. É evidente, eu há pouco não falei, não podemos dizer tudo, mas a família é outra dimensão muito importante que deve ser acompanhada e que deve ter direito a esse acompanhamento. Já lá vamos depois à questão das dificuldades práticas sobre isso, evidentemente, mas parece-nos que seja a família, seja os profissionais de saúde, já nisto, e está claramente definido naquilo que até foi o parecer que a própria Ordem mandou sobre os projetos de lei, vinha já essa referência, não é? Porque, evidentemente, sabemos que as famílias podem ter papéis muito importantes aqui, e muitas vezes estes doentes são acompanhados pela família, que tem um lado e tem o outro, porque às vezes também nem todas as famílias são fantásticas e às vezes não são tão suportativas dos doentes e, portanto, até podem ter um papel contrário e haver ali alguma pressão que se possa verificar. É outra das dimensões que é importante e que está claramente definido como importante nós conseguirmos avaliar, como, evidentemente,
também existem depois outros falsos conceitos que acompanham muitas vezes estes doentes. Por exemplo, um dos motivos que vem muitas vezes e que na Holanda e na Bélgica, na legislação, está claramente expressa na legislação, que surge muitas vezes, é que um dos motivos que leva as pessoas a pedirem eutanásia é eles sentirem-se um peso para a família. E muitas vezes esse peso que eles sentem para a família pode de facto não se verificar e não ser sentido pela família sobre isso. Isto podem ser dimensões que podem ser trabalhadas, articuladas e mediadas até neste tipo de processos. Portanto, é evidente que este envolvimento da família, não é, será sempre, não é, a partir daquilo que é a autorização do doente, não pode ser de outra maneira, porque evidentemente, acima de tudo, as pessoas têm direito à sua privacidade e, portanto, há aquilo que é o conhecimento que têm ou não, ou a vontade que têm ou não de promover esse relacionamento. Mas é algo que deve ser sempre abordado e é algo que deve, então, em cima disso, ser sempre disponibilizado à família a possibilidade desse acompanhamento. O mesmo para os profissionais de saúde, não é? Porque evidentemente sabemos que não é fácil lidar com a morte, mas dizemos para os profissionais de saúde que fazem eutanásia, como dizemos para os profissionais de saúde que trabalham em cuidados paliativos, como dizemos para os profissionais de saúde que trabalham em hospitais oncológicos, como dizemos para os profissionais de saúde que trabalham, se calhar, em qualquer lado, e seria importante que fizéssemos essa evolução e que caminhássemos um bocadinho nesse sentido. Porque, evidentemente, estas coisas, claro, lidar com a morte todos os dias não é fácil, tomar este tipo de decisões e assumir esta responsabilidade não é fácil. Porque, quando olhamos para o papel do profissional de saúde neste contexto, e é importante aqui definirmos, há vários princípios e vários valores que nós devemos sempre considerar. E por isso é que, não é, na minha perspectiva, eu não tenho dúvidas que isto pode fazer perfeitamente parte daquilo que é o papel dos profissionais de saúde em função daquilo que, naturalmente, é a sua função de tratar e a sua função de cuidar, a sua função de resolver doenças e a sua função, naturalmente, de aliviar o sofrimento das pessoas. E é evidente que, não é, a morte por si mesma não é aquilo que alivia todos os males e não será essa, seguramente, aquilo que deve ser a nossa primeira opção, mas como muitas vezes a discussão que se tem feito sobre a eutanásia, e na minha opinião mal e de uma forma errada, centrava-se muito na questão da autonomia de um lado, não é? E de fazer aquilo que as pessoas querem, e na beneficência do outro, muito centrado naquilo que é a ideia hipocrática da medicina, não é? E de o médico fazer o bem, e fazer o bem nunca poderia passar pela morte do doente. Hoje nós percebemos, em função da evolução social que tivemos, isto tem muito a ver com os direitos humanos e com a ideia da valorização do indivíduo em detrimento apenas e só do grupo, que de facto as pessoas são todas cada vez mais diferentes. Temos processos educativos maiores, vivemos mais tempo, temos muito mais relações sociais uns entre os outros, vamos nos diferenciando uns dos outros, e vamos nos tornando cada vez mais diferentes uns dos outros. Nessa perspectiva, o que é que isso traz? O que é bom para um não é necessariamente bom para o outro, e este é o grande desafio que hoje vivemos. É muito difícil, eu percebo, num processo legislativo, quando estamos a construir normas, criar normas que funcionem para todas as pessoas, eu diria que é impossível. Estamos a tentar criar normas que funcionem, é nesse sentido que eu interpreto o nosso contributo, que funcionem o mais possível, que deixem o mínimo de pessoas possível de fora, sabendo que, evidentemente, vai haver essas dificuldades. O ideal seria, não é, que os julgamentos fossem perfeitos e que todas as dimensões fossem casuísticas a este nível e que fossem caso a caso. Sabemos que isso não é possível do ponto de vista prático, mas, evidentemente, estamos a tentar diminuir essa dificuldade. E, portanto, o desafio de todos os profissionais de saúde e de nós aqui é conseguirmos cada vez mais ter decisões mais personalizadas em relação às pessoas. Isto são decisões personalizadas, sabemos, isto a psicologia já nos diz há muito tempo, que, evidentemente, não é, há pessoas que querem morrer, e isso não podemos ter dúvidas disso, é aquilo que elas entendem, e não estamos a falar aqui de eutanásia, falamos até de outras dimensões, e da morte autoinfligida, ou do suicídio, se lhe quiserem chamar, e haverá pessoas, não é, daquelas que se suicidam querem morrer, como sabemos que há muitas que acabam por se suicidar e que, de facto, se tivessem tido a oportunidade, ou se tivéssemos chegado a tempo, ou se alguma coisa tivesse, de repente, acontecido diferente na vida deles, se calhar mudavam, não é? Essa vontade de morrer, como acontece com muitas pessoas que tentam suicidar-se e que depois acabam por mudar de ideia e adaptar-se. Não é? Isso é o fenómeno do suicídio, e, portanto, nós conseguimos perceber que há pessoas que sim que querem e pessoas que sim que não querem, o que, naturalmente, se pode transpor depois para estas questões de eutanásia e, portanto, para nós o que é importante não é
questionar se há pessoas que podem querer morrer, não é, com eutanásia, ajudados, sejam pelas motivações que forem, seja porque, de repente, é uma morte menos traumática. É muito curioso vermos, não é, em relação àquilo que são os números em outros países sobre eutanásia e suicídio assistido, nos países onde há as duas opções, não há dúvida que as pessoas optam mais pela eutanásia, não é, do que pelo suicídio assistido. É evidente que nos países onde há só suicídio assistido, não há aqui, a coisa não se coloca dessa forma. E isto tem duas leituras, por exemplo, que muitas vezes se fazem. Uma delas está centrada no medo do processo falhar, no suicídio assistido, e, portanto, não estar ali o médico a acompanhar, não é, esse processo que pode naturalmente correr mal, e esse medo. Mas há uma outra dimensão que também é importante e muito relevante. É as pessoas sentirem que aquilo é muito menos um suicídio e é muito mais uma intervenção que vai no sentido de o ajudar, ainda que vá terminar com a sua morte. E isto é importante percebermos que, de facto, é trazer, de alguma forma, algum conforto, algum apoio, não é, às pessoas nesta fase, e isso pode naturalmente ser positivo. Agora, essa é, como eu digo sempre, uma escolha da sociedade em função daquilo que deve ou não deve fazer e sabendo nós que, evidentemente, nem tudo aquilo que toda a gente possa querer pode ser possível e é uma escolha social que tem que se fazer. Eu acho que interpreto muito o nosso contributo como tentarmos, se vamos fazer esta lei, não é? Evidentemente queremos é fazê-la o melhor possível e que ela, de alguma forma, seja o mais justa possível para toda a gente e que crie o menor de situações possível. Evidentemente, quando falamos na saúde mental e naquilo que são as dificuldades, é evidente que ouvir isso para alguém que trabalha nesta área, evidentemente, são sempre palavras positivas. Ainda no outro dia, agora tivemos o congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, a semana passada, tivemos, por exemplo, lá, até fui eu que moderei uma reunião com o professor Miguel Xavier, no sentido de, naturalmente, discutirmos e tentarmos dar conta daquilo que são as nossas preocupações a esse nível, no sentido das coisas poderem melhorar. Agora, claramente, quando falamos desta área em específico, não estamos aqui a discutir a questão da doença mental ou da questão da consulta psiquiátrica ou mesmo da consulta de psicologia clínica no sentido, não é, de correção do defeito. Aqui estamos a falar de uma questão diferente. Eu acho que, sinceramente, isto tinha que estar enquadrado ou deveria estar enquadrado, era assim que eu o veria, nos cuidados paliativos. Não é? Acho que estes processos deviam ser enquadrados nas equipes de cuidados paliativos, que são pessoas que trabalham, sim, porque estas pessoas trabalham naquilo que é a ajuda ao sofrimento. Não é? E, portanto, se temos depois também esta alternativa, que é assim que a devemos enquadrar, também para ajudar as pessoas a lidar com o seu sofrimento, não é? Então, evidentemente, eu acho que estes profissionais muito mais facilmente o poderão fazer. A Ordem dos Psicólogos, desde já, assume também esta responsabilidade de formar psicólogos, e é isto que estamos a fazer e temos estado a trabalhar, no sentido de lhes dar as competências necessárias para poderem intervir nestes processos, e, de repente, aquilo que me faz sentido, no outro dia também, no mesmo congresso, fizemos uma mesa, não é, onde tivemos a discutir também a questão da morte antecipada e claramente chegamos todos a acordo e as pessoas estavam de acordo que de facto isto deveria ser enquadrado nos cuidados paliativos, porque inevitavelmente será um processo onde as pessoas à partida estarão enquadradas em processos de doenças que naturalmente, eu estou a falar de uma dimensão ampla dos cuidados paliativos, não estou a falar de um serviço, não é? Que é aquilo que, no fundo, nós temos muito para oferecer e que deve ser oferecido desde o início, como se diz, dos processos de doença até, naturalmente, à altura em que se chega à conclusão que eles não têm solução e que, portanto, assim se colocam. Em relação às questões, a questão da sedação paliativa é tal dimensão, não é? É evidente que podem ser soluções para quem, naturalmente, optar por essa solução e pode ser sempre uma opção que existe e que naturalmente se faz. A questão é darmos conta daquilo que é tal diversidade das pessoas. Não é? Eu, como psicólogo, tenho sempre que defender, não é, opções legislativas que possam, naturalmente, proporcionar o maior número de escolhas ou de diferenciação às pessoas, porque aquilo que eu reconheço no meu trabalho é que as pessoas são todas realmente diferentes
E eu não posso assumir à partida, não é, o que é melhor para uma ou o que é melhor para outra. É evidente que posso estar limitado nas opções terapêuticas que tenho para oferecer às pessoas, nas opções de intervenção que tenho para oferecer às pessoas, por uma questão normativa, de base, mas vou defender sempre todas as opções que eu possa ter, porque, naturalmente, aquilo que eu defendo e aquilo que nós fazemos nas nossas intervenções é o mais possível personalizar essas mesmas intervenções. E, portanto, reconhecendo que há pessoas que possam não querer essa opção, porque sentem que, de alguma maneira, isso não corresponde àquilo que, naturalmente, é a sua forma de olhar o mundo e a sua própria vida, evidentemente, isso é respeitável e se, naturalmente, lhes pudermos proporcionar com um grau de segurança. Porque a mim o que me preocupa neste processo não é haver pessoas que o querem fazer. Eu tenho a certeza que há pessoas que o querem fazer. E nessas pessoas, se é isso que elas querem fazer e que então consideram que é o melhor para elas, eu não vejo porque é que nós pudéssemos achar que não seria. A minha dificuldade neste processo é eu saber quais são as que querem. Porque dentro daquelas que dizem que querem, há umas que vão querer e outras que se calhar não querem assim tanto ou que têm dúvidas. E é essas que eu pretendo, que eu acho que quanto mais nós conseguirmos lá chegar, melhor, porque estaremos a tomar decisões mais justas enquanto profissionais de saúde, e é isto que me preocupa. É proteger aquilo que é precisamente as decisões de profissionais de saúde. É que quando se decide que este processo avança naquela pessoa, é estarmos mais seguros de que, de facto, corresponde àquilo que é o seu melhor interesse e, nas alturas em que não se decide, conseguirmos, até com a pessoa, que ela perceba porque é que não se decide e que ela consiga enquadrar as outras alternativas e sentir-se melhor com isso e satisfeita com isso. E, portanto, é trazer o máximo de satisfação a cada uma das pessoas. E, portanto, se isto tiver a sedação paliativa e aquela pessoa quiser, fantástico. Não é? Uma das coisas que me preocupa também neste processo, já agora, é a questão do consentimento informado. É um outro assunto mais amplo e não tanto centrado na psicologia, como é que isto se vai trabalhar. Não é? Muitos países optam por dizer aos profissionais isto nunca se oferece aos doentes, os doentes é que o têm que pedir. Depois também é discutível, porque é preciso que os doentes saibam que a opção existe. Portanto, tudo isto são questões complexas que eu acho que também têm que ser trabalhadas e refletidas, mas que, mais uma vez, podem ser e devem ser depois também vividas naquilo que é o contexto da relação entre os profissionais de saúde. Depois, o que é que tínhamos aqui? Portanto, aqui não nos interessa tanto a avaliação psiquiátrica ou psicológica, e evidentemente essa está prevista para situações onde haja dúvidas. As situações onde há dúvidas são situações limite, zona cinzenta. Eu digo sempre, normalmente, 90% dos casos, qualquer pessoa consegue ver se alguém está competente ou não está. Não é? Nos outros 10%, então, diríamos que podemos ter dúvidas e aí sim precisamos, não é, de avaliação. Eu costumo dizer a avaliação psicológica. Os próprios psiquiatras, já ouvimos psiquiatras a dizer que não fazem avaliações de competência. Não é? Normalmente a avaliação de competência faz-se através de testes neuropsicológicos e, portanto, através da avaliação psicológica. É evidente que é o psiquiatra como médico que diz esta pessoa tem este diagnóstico ou aquele diagnóstico em função dos dados que lhe são trazidos pela avaliação neuropsicológica e, portanto, essas avaliações de competência normalmente são feitas até em equipe, porque depois quem decreta a doença e diz há este problema, esse é sempre o médico, não é? Que faz o diagnóstico, vamos dizer. Neste caso concreto, que o psicólogo, normalmente o neuropsicólogo, traz, são dados, não é, resultantes daquilo que é a avaliação objetiva, formal, que é feita quando existem dúvidas. Das outras vezes não é preciso avaliação nenhuma e, portanto, também não é preciso passar pela dimensão psiquiátrica. A questão da intervenção psicológica, portanto, a este nível, correndo o risco de me tornar repetitivo, é apenas só acompanhar o doente. É acompanhar a pessoa no sentido de, naturalmente, se existirem coisas que a pessoa depois consiga ou queira discutir com o psicólogo e que, de alguma forma, trabalhe ali algumas dúvidas, questões, falsos conceitos, que a pessoa possa ter, será ótimo, porque naturalmente aumentamos a tal probabilidade da decisão que a pessoa tomar, entretanto, seja aquela que corresponde ao seu melhor interesse. E é isto que naturalmente nos interessa. A questão do problema de saúde mental, o que me tenho dito é que é preciso mais recursos e termos coisas. Isso é um problema transversal à nossa sociedade, infelizmente. Eu espero, e estou muito convencido, eu costumo dizer que se houve coisa, a única coisa positiva que a pandemia nos trouxe foi o foco para a saúde mental e, portanto, eu tenho muita esperança que, de facto, agora isto comece a ser cada vez mais um assunto prioritário e que se possam criar condições, porque, evidentemente,
250 psicólogos nos cuidados de saúde primários, andamos a dizer há anos que é muito pouco, mas não é de agora, andamos a dizer há anos. Bem, eu costumo dizer que em 96, quando eu acabei a minha licenciatura, não havia nenhum, não é? Mas 250 são muito poucos e acho que é aí que tem que ser feito o investimento quando falamos de psicologia, em primeiro lugar, porque, de facto, essa é a porta de entrada e é aí que, naturalmente, do Serviço Nacional de Saúde, e é aí que, naturalmente, não é, se pode fazer mais a prevenção. Não é? Sairmos um bocadinho apenas e só do foco da saúde mental e da ideia da doença e da saúde e irmos para a saúde psicológica e para aquilo que é a prevenção. Não é? Aquilo que são estados em que as pessoas não estão bem, mas não estão doentes, não têm diagnóstico, não é? Mas que ficam vulneráveis para desenvolver doença mental e que aumentam essa probabilidade. E que se fizer essa intervenção, não é? Que está prevista naquilo que era o Plano Nacional de Saúde Mental e que, naturalmente, seguramente existe vontade de o fazer, não é? Avançarmos com esses programas que acho que são centrais e que podem ser muito importantes naquilo que é a prevenção da doença. Não tanto daquilo que é, neste caso, a psicologia hospitalar, que felizmente agora também os psicólogos têm serviços autónomos e começam a ter serviços autónomos e não estão apenas e só incluídos dentro dos serviços de psiquiatria e saúde mental, o que eu acho que também é um ganho, porque naturalmente são filosofias de intervenção distintas. Eu costumo dizer que a psicologia é o desenvolvimento do significado dos sintomas, a clínica, o desenvolvimento do significado dos sintomas junto às pessoas, porque partimos do princípio que quanto mais as pessoas sabem sobre elas próprias, sobre os seus sintomas, sobre aquilo que se passa com elas, melhores decisões tomam. Então promovem a autonomia. A dimensão médica mais psiquiátrica é o tratamento do sintoma. É diferente, a inibição do sintoma para desaparecer a doença, evidentemente que é central e fundamental, mas são filosofias diferentes e são coisas diferentes, e é nessa perspectiva que vemos muito aqui o papel do psicólogo a este nível e por isso é que achamos que ele é tão importante e tão central. Muito obrigado. Doutor, muito obrigada. Penso que estamos todos esclarecidos. Não sei se algum senhor deputado ainda quer colocar alguma última questão, faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Apenas para reforçar que, obviamente, também eu, pessoalmente, e o Grupo Parlamentar do Partido Chega, também sempre fala da eutanásia inserida no âmbito dos cuidados paliativos. Mas o que é facto é que, nestes projetos de lei, o conceito de doença fatal não existe. Existe apenas o conceito de sofrimento insuportável. E, portanto, quer dizer que o sofrimento insuportável pode ser explanado numa série de outras entidades nosológicas que não são especialmente fatais. E é por isso que eu estava a falar, que eu trouxe aqui ao debate o tema do acesso aos cuidados psicológicos e aos acessos de cuidados psiquiátricos, portanto, da saúde mental, porque, em tese, qualquer pessoa pode invocar um sofrimento insuportável não tendo uma doença fatal e isso não cai sobre o chapéu dos cuidados paliativos. De todo modo, eu percebo perfeitamente a sua resposta e concordo em certa medida ou em praticamente toda a linha com ela, mas o que é facto é que os cuidados paliativos em Portugal não são muito diferentes, se nós formos fazer o raio-x do acesso aos cuidados paliativos em Portugal, não são muito diferentes do acesso aos cuidados mentais em psiquiatria nos hospitais públicos. Portanto, a grande maioria da população portuguesa, infelizmente, não tem acesso a equipas de cuidados paliativos, e muitas delas esperam meses e até mais de um ano para ter acesso até a cuidados continuados. Por isso é que é muito perigoso estar a basear o pedido de eutanásia no sofrimento insuportável, quando o acesso aos cuidados de saúde e a demora nesse acesso é que provoca esse sofrimento insuportável. Não sei se concorda. Muito obrigado. Com certeza, faz favor. Muito obrigada. Agradecendo mais uma vez, queria só referir 3 pontos que me parecem importantes, até por causa de uma pergunta que foi aqui feita pelo PSD, que é, em primeiro lugar, ter presente que houve um acórdão do Tribunal Constitucional e, portanto, nós estamos aqui a tentar fazer o melhor texto possível, mas já há um acórdão e, portanto, as balizas foram traçadas de alguma forma por esse acórdão do Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional, o desafio que ficou nesse acórdão foi que este texto se inspirasse, nomeadamente, na Lei dos Cuidados Paliativos, em termos de conceitos, e na legislação espanhola. E, portanto, quando aparece o conceito nos vários projetos de leis de doença grave e incurável, esse conceito está hoje presente na Lei dos Cuidados Paliativos. Portanto, não é um conceito que nasceu do céu. É esse o conceito utilizado, por exemplo, para uma sedação paliativa, que pode ter como efeito
não querido imediatamente, mas como efeito que acontece, como sabe, a morte do paciente. Mas, portanto, é uma inspiração pedida pelo Tribunal Constitucional. Por outro lado, tem sido muito falado nas audições a questão do envolvimento da família como se ela fosse obrigatória. Claro que as pessoas, se são autónomas para decidir que querem morrer, mal seria se não fossem autónomas para decidirem quem é que querem ter ao seu lado. E, portanto, o Estatuto do Doente, como saberá, já prevê que os profissionais de saúde devam propiciar aos doentes a possibilidade de estarem com quem quiserem. Pode ser a família, pode ser os amigos. As pessoas podem até não ter relação nenhuma com os familiares e, portanto, em determinadas circunstâncias, o contacto com um familiar pode ser prejudicial, pode ser um familiar que lhe quer mal, por exemplo, como disse, as famílias não são todas aquele conto de fadas e a família que nós eventualmente temos. Eu tenho a felicidade de ter uma família com a qual me dou bem, mas há pessoas que não têm essa felicidade, não é? No dia 4 recente de outubro, já agora deve esta informação, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos teve a oportunidade de produzir uma sentença precisamente num caso de eutanásia na Bélgica, em que foi claro em dizer que não há qualquer violação da Convenção Europeia dos Direitos Humanos quando o paciente pede especificamente na sua confidencialidade com o médico para não chamar a família. Foi um caso que aconteceu e depois foi levado agora, dia 4 de outubro, foi decidido dia 4 de outubro para não ser assim. De qualquer modo, queria também dizer que se já estava previsto, mas não de forma obrigatória, a intervenção de um psicólogo e de um psiquiatra, acho que se tornou evidente a importância de estar desta forma e não de forma vinculativa, porque efetivamente nós não estamos a tratar de doenças mentais, não é? Mas estamos a tentar que haja um acompanhamento o maior possível, porque naturalmente se for detectada uma situação em que a decisão não é livre, porque há uma doença mental, naturalmente o processo fica interrompido. Muito obrigada. Obrigada, senhores deputados. Então, Sr. se faz favor, se quer... Muito rapidamente. A última palavra só primeiro a questão do sofrimento, porque eu acho que é uma dimensão importante. De facto, são sempre duas dimensões. Não é? É uma dimensão de diagnóstico, não é? E uma dimensão de sofrimento que acompanham, não é? Isto aqui. E, evidentemente, e não deixa de ser curioso, em vários estudos que fizemos, aquilo para o qual os profissionais de saúde mais sensíveis são para aceitarem a eutanásia é o sofrimento. Mais do que a autonomia, não é? E a própria doença é o sofrimento. Porque, no fundo, e faz sentido, é aquilo que eles pretendem, é aliviar o sofrimento, porque o problema da doença é o sofrimento que causa. Evidentemente, o sofrimento é impossível de objetivar de uma forma absoluta, por isso é que ele é tão pessoal. Eu costumo dizer que o sofrimento tem quase a definição da pessoalidade, não é? Porque ninguém sabe o que o outro sofre senão o próprio, e é isto que a pessoa sente, e por isso é que é algo que isola, e por isso é que é tão importante que estas pessoas sejam acompanhadas e sejam respeitadas nisso. Porque só dessa maneira podemos trazer alguma dessa dimensão objetiva que, independentemente, eu lembro que o Tribunal Constitucional disse que, apesar de tudo, o sofrimento pode ser objetivável, eu não concordo em absoluto, percebo o que eles estavam a querer dizer, mas eu acho que para ele ser mais objetivável tem que haver este acompanhamento, não é? E, portanto, nessa perspectiva, é evidente que depois podemos há portas a isto, há portas aquilo. Eu acho que as coisas estão bem definidas naquilo que é o alcance da lei. Se me perguntasse se, de repente, depois pode haver argumentos para podermos criar outra... Tudo pode sempre haver argumentos, não é? Isso depois não temos volta nenhuma a dar, porque é evidente. Agora, o que é importante termos a noção é que não está em causa apenas a autonomia, porque isto está dentro daquilo que é a dimensão médica da saúde, e por isso é que eu acho que é tão importante que isto esteja dentro do campo da saúde, não pode estar noutro. Porque aí está em causa, porque é isso que, no fundo, coloca o conflito, não é? A questão, naturalmente, do respeito pela autonomia, no sentido em que nós não podemos achar que estamos a fazer alguma coisa boa a alguém se a pessoa não estiver de acordo com ela e se não quiser que se faça, e do outro lado a dimensão da doença, de haver um problema que a pessoa não pode e não consegue resolver sozinha e precisa de um profissional de saúde para isso. Então, é aqui que estamos enquadrados. Portanto, esta dimensão da autonomia é central, a dimensão do sofrimento é central também em relação à própria doença.
Na questão que referia, que no fundo foi mais um comentário, e da ideia, é evidente que não pode ser obrigatório isto. O que para mim é muito importante é que esteja bastante claro na legislação que isto é muito importante que seja feito. E que as pessoas e as equipes que naturalmente depois possam trabalhar nesta área, de facto, não é, sejam claras, porque às vezes há aquela ideia, se quiser pode ir ao psicólogo. Isto não vai servir, porque não é o se quiser pode ir ao psicólogo. Não é? É importante que vá. É evidente que a pessoa, pois, não se pode obrigar, porque não se resulta nada obrigado, mas é muito importante que vá, até porque, não é, e é evidente, há pessoas que podem ter as coisas perfeitamente definidas e não querem conversar com ninguém, não precisam de conversar com mais ninguém sobre o assunto, etc., por aí fora. Mas preocupa-nos sempre. Não é? A mim preocupa-me sempre alguém que não queira discutir uma decisão tão difícil e tão complexa. Não é? E, portanto, faz-me sempre, não é uma regra, nem faria esse diagnóstico entre aspas, mas faz-me sempre, não é, tremer e pensar que, de facto, a coisa pode não estar ali alguma coisa direita. Mas é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Senhoras e senhores deputados, penso que estamos esclarecidos. Foi uma grande audição e nós terminamos a nossa reunião. Pronto, Sr. Doutor, estamos disponíveis, se quiser enviar algum contributo escrito, algum sabe que... Temos muitos artigos publicados. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigada. Estão por sessão de livre acesso, nós conseguimos lá... está bem, muito obrigada. Então, se fizesse esse favor, nós agradecemos. Muito obrigada.